perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. É com muita alegria que, apesar da distância, nós nos reunimos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e, como nós cantamos sempre, por tudo que Ele ainda irá fazer em nosso viver. Quero convidar os irmãos a uma leitura no Salmo 115. Salmo 115, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está
o Deus deles. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo de acordo com a sua vontade. Como é importante nesse tempo ter essa consciência do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus sobre nossas vidas, mas sobretudo de que Ele é Deus e faz tudo de acordo com a sua vontade e não de acordo com aquilo que a gente quer. Isso tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é. Ele não é uma divindade que a gente manipula, que faz dele o que a gente quer. Ele é o Senhor soberano. E como é bom a gente poder se reunir, reconhecendo a grandeza desse Deus, a nossa limitação, a nossa pequenez, e nesse reconhecimento podermos exaltar a sua bondade, que nos convida a sermos família sua, a sermos filhos seus. Nós queremos orar com você. Nós queremos nesse momento convidar você a estarmos em culto ao Senhor. E nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida e esse momento também diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade sobre nossas vidas. Queremos nesse momento, Pai, ó Deus, reconhecer junto com aquilo que compreendemos da tua palavra, a tua grandeza, Senhor. Ó Deus, a tua presença, Senhor, e o teu cuidado sobre as nossas vidas, te pedindo, Senhor, que por tua misericórdia, o Senhor nos ajude, Senhor, ó Deus, em meio às nossas dificuldades, em meio às lutas que atravessamos, a não perder a consciência de que o Senhor é o nosso Deus, a não perdermos a esperança e a perspectiva de que, apesar das lutas, apesar dos problemas, o Senhor faz tudo de acordo com a tua vontade, e nós te louvamos por isso, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a compreender essa tua vontade e viver de acordo com o teu querer, Senhor, enquanto aqui estamos, Pai. Nós te pedimos isso, agradecidos, Senhor, rogando também ao Senhor que receba o culto que a ti prestamos, ó Deus, como cheiro suave diante de ti, como oferta diante de ti, que o Senhor, ó Deus, visite cada família, cada pessoa que nesse momento nos assiste e também cultua junto conosco ao Senhor. Recebe a nossa oração e o nosso culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Que alegria podermos nos reunir, que alegria podermos estar juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus e também para prestarmos a Ele culto. Nós queremos, nesse momento, convidar você a esse momento de adoração ao Senhor, de se colocar diante do Senhor em adoração, louvando e bendizendo o nome dEle. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda glória e de receber hoje Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor.
sempre. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. For a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, sou abençoado, yeah. Onde eu for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puder a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. As coisas, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço,
aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Como é bom podermos ser desafiados por aquilo que cantamos, por aquilo que colocamos como canção diante do Senhor. Eu quero nesse momento convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 6 desse Evangelho. Nós vamos ler apenas o verso 26. João 6, verso 26. Aí mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai falar um pouquinho ou passear um pouco por esse contexto. Nos diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele fale ou continue falando ao nosso coração nesse momento através da sua palavra. Pai bendito, como é bom a gente poder estar diante do Senhor e como é bom a gente se sentir desafiado pelo Senhor. Ó Pai, nós queremos te pedir que nesse tempo o Senhor continue a falar aos nossos corações por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos debruçando sobre os evangelhos, em busca da resposta sobre quem é Jesus. E João apresenta de uma forma muito interessante a pessoa de Jesus, através de uma estrutura que ele monta, ou na qual ele monta o seu evangelho, apresentando Jesus através de 7 sinais. 7 sinais ou 7 milagres, mas que ele, João, vai preferir chamar de sinais. Mas a pergunta que eu quero colocar nesse momento
para a gente, além de quem é Jesus, para além do milagre, o que a gente pode esperar, ou quando a gente não alcança o milagre, quando a nossa expectativa é frustrada nessa direção, o que a gente pode esperar, ou o que nos aguarda, né? Na verdade, o Evangelho de João nos ajuda numa direção que é bem difícil. Difícil porque um assunto bem difícil, que são os sinais, porque, na verdade, na maioria das vezes, nós nos relacionamos com Deus através das nossas expectativas ou das nossas carências, e não ter um milagre realizado diante daquilo que a gente espera, causa uma frustração muito grande. E para uma grande parte das pessoas, algumas vezes até um momento de falta de fé e até uma desistência de uma caminhada de fé. Por isso é muito difícil falar disso, por isso é muito difícil vencer essa expectativa ou vencer essas frustrações, porque também aprendemos assim. Aprendemos que Deus é um Deus de milagre, Ele fez milagres no Antigo Testamento. Jesus é um Deus de milagre, e no Novo Testamento Ele chega e realiza vários milagres. E a nossa expectativa, ela vai sendo confirmada nessa direção, e muitas vezes através desses ensinos sobre o Deus que sempre foi, e continuará sendo um Deus que nos socorre, um Deus que realiza milagres. Mas e quando isso não acontece, o que a gente faz? Quando a nossa oração não é respondida, quando a nossa expectativa não é correspondida na direção daquilo que a gente espera, na direção daquilo que a gente aguarda, que a gente tem como sendo a melhor resposta ou a melhor coisa para a nossa vida. João abre uma possibilidade nova, ou tenta fazer com que os seus leitores enxerguem, os discípulos enxerguem uma perspectiva nova a respeito de quem Jesus é, não somente como milagreiro, e aqui o próprio Jesus fala nessa direção, a respeito da expectativa das multidões que o seguia por causa que eles conseguiam saciar a sua vontade, saciar a sua fome com o pão que era multiplicado. Então, ter a sua necessidade atendida, correspondida, é algo que leva as pessoas a irem atrás de Jesus. Quando a gente volta um pouquinho nesse texto, lá no capítulo 6, no verso 1, diz assim: depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão seguia, porque vira os sinais que ele operava, né, nos doentes. O capítulo 6, algumas coisas já aconteceram. A gente já teve o milagre lá das bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário real. Também tivemos a cura do paralítico ali no tanque de Betesda. Agora a multiplicação dos pães, né? E ainda no capítulo 6 a gente vai ter Jesus caminhando sobre as águas. Depois a gente vai ter a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Esses são os 7 sinais sobre os quais João faz a sua organização da apresentação de Jesus. Mas aqui um momento importante na multiplicação dos pães, porque ele agora mostra como é que funciona aquilo que ele está apresentando. Ele não quer apresentar os sinais ou o milagre como fim em si mesmo, mas ele está dizendo que esses milagres são sinais sobre quem Jesus é. E agora no capítulo 6 o próprio Jesus vai se apresentar, e são 7 também as apresentações ou a autoapresentação que João coloca na boca de Jesus, e a primeira delas vai estar aqui justamente em João, no capítulo 6, quando ele vai, após ter multiplicado os pães e sob a interrogação da multidão, ele vai dizer que esse milagre é somente um sinal de quem o próprio Jesus é. Ele diz: eu sou o pão do céu. Isso causa um escândalo terrível, a gente vai ver aqui para frente, mas a verdade é que a expectativa da religião, ou a expectativa das pessoas em torno da religião, fazem com que a gente, às vezes, coloque toda a nossa expectativa somente naquilo que é necessidade nossa.
E quando a gente olha para o milagre, quando a gente olha para Jesus somente como um milagreiro, como no Brasil é muito difundido, né? A gente causa esse movimento de expectativa da multidão e de movimento da multidão em direção a Jesus. Mas essa expectativa, quando frustrada, ela causa um mal-estar muito grande. Na verdade, João revela então que mais do que aquilo que a multidão pretende para Jesus, Jesus tem um plano próprio, um plano de Deus a cumprir. Havia no meio da multidão, ou por grande parte da multidão, a gente vai ver isso no verso 14, um desejo de fazer com que Jesus ascendesse politicamente. Diz assim: quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizava, se referindo à multiplicação dos pães, disseram estes: verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus, verso 15, que estavam prestes a vir a levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus percebe essa expectativa, essa carência da multidão, e ele não está pronto a responder a essas carências, no sentido daquilo que a multidão acha bom para si. E o que não falta no Brasil, o que não falta no meio do povo evangélico, e no meio das nossas necessidades como seres humanos que somos, é essa tentativa de manipular a religião, ou de tentar manipular as escrituras na direção daquilo que é expectativa nossa, tentando fazer Jesus realizar aquilo que a gente quer que ele realize. Mas ele tem um plano, ele tem um projeto, e João vai apresentar para a gente um Jesus que é mais do que um milagreiro, é alguém que faz sinais, é alguém que sinaliza com os milagres algo maior, e a gente precisa entender isso que Jesus está fazendo, que João está tentando colocar para nós, porque senão a gente se torna refém da nossa própria necessidade, a gente se torna refém, e a nossa necessidade se torna como uma divindade para nós. O apóstolo Paulo vai falar isso quando escreve aos Filipenses. Ele diz que o Deus deles se tornou o ventre deles. As necessidades deles é que conduzem eles. E a gente precisa ter cuidado para que as nossas necessidades, as nossas faltas, as nossas carências, as nossas expectativas sobre Deus não se tornem a própria divindade para nós. E a gente não acabe reduzindo quem Deus é àquilo que a gente quer que Ele seja. Há muito mais para a gente conhecer de Jesus do que somente a respeito de um milagreiro. E Ele é esse Deus que faz milagre, Ele é esse Deus que atende também às necessidades e às carências, mas não somente isso. As carências pontuais, como às vezes colocamos diante dele, mas muito mais que isso, as carências mais profundas que temos na nossa alma, os desejos mais profundos, as necessidades mais profundas são correspondidas, atendidas na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que ele vai dizer quando se espera dele apenas mais um milagre, lá no verso 30. Eles perguntam-lhe: então que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu pão do céu para comer. Jesus então confronta aqueles religiosos, confronta o desejo daquela multidão. Verso 35, ele diz: e Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quando a gente tem essa revelação de Jesus no Evangelho de João, a gente precisa parar um pouquinho para pensar. A gente precisa parar um pouquinho para pensar naquilo que a gente tem como expectativa no nosso coração. A gente precisa parar para pensar um pouquinho nas necessidades que a gente tem diante da gente. E se a gente não está reduzindo a nossa percepção sobre quem Jesus é, se a gente não está reduzindo o nosso conhecimento sobre quem Jesus é, aquilo que a gente quer que Ele seja.
E Jesus então se declara como sendo o pão do céu. Jesus se declara como sendo aquele capaz de saciar as mais profundas necessidades, não só a fome física, mas a fome da alma, as necessidades mais profundas da existência humana, vencendo o seu medo da morte, vencendo o seu medo das incertezas. A nossa relação aprendida na nossa cultura brasileira, na nossa cultura evangélica algumas vezes, tem muito a ver com esse vai e vem da multidão, correndo atrás das necessidades, das suas próprias necessidades ou de alguém que possa realizá-las. Não é estranho os movimentos das multidões em torno de milagreiros também no nosso tempo, e de pessoas que se apresentam como milagreiros no nosso tempo, de alternativas de curas, de alternativas de soluções milagrosas. E a gente vê o nosso povo brasileiro muitas vezes refém dessas pessoas que abusam da boa fé, que se colocam no lugar de um Jesus que é somente aquilo que as pessoas querem que ele seja. Jesus Cristo conhece as suas dores, Jesus Cristo conhece as suas lutas, as suas limitações, as suas fragilidades, e ouve o seu clamor e atende de acordo com a sua vontade e a sua boa vontade, aquilo que pode ser um pedido pontual seu. Mas é necessário que você conheça ou reconheça que Jesus é mais do que aquilo que você consegue controlar. E agora vai ficar difícil para a religião desse momento, no cenário de João, controlar quem é Jesus. Quando ele diz que ele é o pão do céu, quando ele diz que ele é o alimento de Deus enviado para as pessoas, agora ele causa uma ruptura dentro daquela expectativa e daquela perspectiva que a religião propunha como sendo aquela mediadora dessas necessidades humanas. Quando ele rompe isso e se coloca como o pão do céu, ele nos convida a experimentar da vida dele em nós, experimentar da saciedade que ele causa na experiência que nós podemos ter com ele, para além daquilo que a religião, para além daquilo que as nossas expectativas, para além daquilo que as nossas carências e necessidades possam apresentar de quem ele é. E agora o convite dele é uma vivência para além dos milagres, para além da contemplação desse momento pontual. Agora é para viver a sua vida e viver a vontade de Deus junto com ele. Isso causa um escândalo tão grande naquele momento, que as pessoas começam, essa multidão que foi buscar Jesus por causa dos milagres, começa a ir embora, a ponto de Jesus se voltar para os discípulos e dizer: vocês também vão me abandonar? Então a resposta é: para onde, Senhor? Para onde iremos nós se só tu tens a vida eterna? Os discípulos reconhecem que Jesus Cristo é a pessoa, ele é a única resposta de Deus na sua completude, que pode saciar as necessidades humanas, que pode completar e contemplar tudo que é carência nossa. Por isso, nos tempos de dificuldades, é importante relembrar quem Jesus é. E João nos lembra que Jesus é muito mais do que um milagreiro. João nos lembra que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é aquele que quer ter uma relação conosco e mediar uma relação com o Pai, para que a gente não esqueça de que a gente é filho de Deus, para que a gente não perca a perspectiva da vida, na dimensão de quem caminha em torno das suas próprias necessidades, limitado pelas suas carências, escravizado muitas vezes pelas suas carências e deficiências. O Senhor nos chama a ter uma vida abundante, o Senhor nos convida a ter uma vida plena, e João vai mostrar isso, e João vai fazer esse convite. Um Deus milagreiro, ou a expectativa em torno de um Deus milagreiro e controlado por nós, ele não dá conta das frustrações que a vida nos impõe.
Converse com uma pessoa que não conseguiu engravidar. Converse com uma pessoa que orou por um ente querido e que esse ente querido não foi curado. Converse com uma pessoa que tem um testemunho às avessas do que muita gente conta, como celebração de vitória e ação de Deus quando lhe favoreceu em relação a um milagre. Converse com uma pessoa que experimentou o amargo da dor, o amargo da frustração. Converse com uma pessoa assim, que você vai perceber que esse Deus criado no seio da religião, criado para contemplar necessidades pontuais, não dá conta da vida, não dá conta de ajudar as pessoas a viver diante das dores, dos lamentos que a vida traz. Mas Jesus de Nazaré é esse Deus conosco apresentado por João, que faz milagres, que realiza milagres, mas na perspectiva de um sinal. Ele realiza milagres para que você conheça e reconheça que Ele é mais do que um milagre. Para que você não viva em função daquilo que você recebeu. É isso que Ele vai dizer. Aquele paralítico no capítulo 5, olha, tenha cuidado, não peques mais, para que não aconteça uma coisa pior a você. Não é uma relação com o favor de Deus que a gente precisa ter, ou com a expectativa em relação ao favor de Deus, no sentido da relação com o milagre em si, mas é a relação com Jesus Cristo de Nazaré que precisa ser retomada, não a relação com o milagre que Ele possa realizar. Acompanhei, nesse pouco tempo que tenho no pastoreio, algumas situações muito interessantes de decepção em relação a esse Deus milagreiro. Pessoas que na angústia, na dor, por causa de uma doença ou por causa de alguém próximo a si que estava enfrentando um momento de doença, um momento de limitação, recorreu a uma coisa que nem ela mesma acreditava em outro momento, porque o Deus dela era aquela necessidade. Lembro-me de uma situação específica de um senhor em que começaram a perder a sua visão e no desespero de que estava perdendo a sua visão, ele resolveu no seu coração então procurar e fazer uma consulta espiritual com um médium que fazia cirurgias mediúnicas. Às vezes a gente perde a perspectiva de quem é Deus por causa do ensinamento, por causa das nossas expectativas, e a gente vai seguir qualquer coisa que nos ofereçam, absolutamente qualquer coisa que medie a minha relação entre Deus e essa necessidade, ou que faça esse Deus atender a minha necessidade. Jesus Cristo de Nazaré não é esse Deus. Jesus Cristo de Nazaré é o Deus conosco, mas o Deus que faz a vontade do Pai. O Deus que quer se apresentar para você como amigo, mas não para fazer aquilo que você espera que Ele faça, mas para realizar a sua vontade na sua vida, para fazer tudo como lhe apraz, como lemos lá no Salmo 115, no início desse culto. A minha oração nesse dia é que a gente consiga, olhando o Evangelho de João, perceber Jesus para além daquilo que aprendemos com a nossa cultura, seja ela evangélica ou não. Aquilo que aprendemos com as nossas expectativas, ou aquilo que nutrimos no nosso coração a partir das nossas expectativas e necessidades, para a gente começar a se relacionar com quem Deus de fato é. Ele é Deus conosco, Ele é o Filho de Deus, e Ele quer ter uma relação conosco. Ele quer que nós entendamos o milagre ou os milagres que acontecem na nossa vida ou com as pessoas próximas de nós, os milagres que aconteceram na Bíblia, como sinal da sua presença, como sinal da sua ação, mas como um ponto e não como um final em si mesmo, mas como um ponto que nos liga a Ele, que nos faz olhar para quem Ele é. E a minha oração neste dia é que você consiga olhar para a vida e para aquilo que é necessidade sua,
para aquilo que é carência sua, falta sua, não na perspectiva reduzida dessa carência ou dessa necessidade ou da apresentação que lhe fizeram desse Deus, mas que você consiga, através dos evangelhos, especialmente através do texto de João, olhar para Jesus muito mais do que na expectativa do milagre, mas na expectativa de conhecer, de olhar para isso como um sinal que revela quem Ele é, e Ele se revela enquanto nós nos relacionamos com Ele. Eu sou o pão do céu, diz Ele. Eu sou aquele que vai alimentar, e você nunca mais vai ter fome, e você nunca mais vai ter sede. As carências da vida, elas continuarão acontecendo, mas a sua alma vai estar saciada para o enfrentamento que a vida precisa, para o enfrentamento necessário que todos nós precisamos ter diante das dificuldades. A minha oração é que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração e que você abra o seu coração para ter essa experiência de conhecer esse Deus para além das suas perspectivas, para além das suas expectativas e necessidades, para conhecer Jesus Cristo de Nazaré, aquele que operou e opera milagres, mas aquele que quer operar o maior milagre, que é caminhar com você, que é poder ser seu amigo e saciar as suas necessidades mais profundas, fazer com que você tenha condição de enfrentar a vida como ela é, na vontade de Deus e no cuidado do Senhor para a sua vida. Que Ele continue abençoando a você e a sua família. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela Tua Palavra e pelos desafios da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela para nós, ó Deus, através da Tua Palavra, para além daquilo que a gente tem no nosso coração, Senhor, como necessidade, como expectativa, como aprendizado, e nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Nós queremos Te pedir Tua misericórdia, porque às vezes esse aprendizado está tão incrustado na nossa mente, que a gente não sabe nem como se dirigir ao Senhor nessa relação. E nós queremos Te pedir a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que nos ouve nesse momento, ajudando o Senhor, ó Deus, a superar essas crendices, a superar essas expectativas, apesar das suas necessidades, apesar das suas faltas, ó Pai, para viver uma plena relação com o Senhor e conhecer quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, por Tua misericórdia, porque muitas vezes somos arrastados, Senhor, ó Deus, pelas nossas dores, pelas situações que nos apertam. Rogamos a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Desejamos a todos vocês uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele continue protegendo, guardando você de todo mal, em nome de Jesus. Boa semana a todos. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço
sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei